Quando eu era criança, eu assisti um filme que me deu muito medo. Eu nunca esqueci desse filme, porque ele realmente foi muito assustador, sabe? E nesse filme eu lembro que tinha uma criança e essa criança ela estava endemoniada. E chamaram o exorcista da cidade para tentar tirar os demônios dessa criança, né? E eu lembro que ele chegou um momento que ele usava uma cruz, mas essa cruz, ela não servia de nada. A criança fazia era cada vez mais zombar e se jogar em cima, né? E aí eu te pergunto, sabe por quê? Porque a cruz, ela é um mero objeto. A cruz por si só, ela é um mero objeto, né? Ela não tem poder em si mesmo. O verdadeiro poder está na mensagem por trás da cruz. Na mensagem do que aconteceu naquele dia. E é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Eu quero que você fique junto comigo. Junto nós vamos, pela palavra de Deus e pela graça de Deus, nós vamos tentar compreender melhor o que aconteceu naquele dia e o que influenciou nos dias de hoje o sacrifício de Jesus por cada um de nós. A mensagem da cruz, ela começa falando de substituição, de troca, uma dívida que precisava ser paga por alguém. E essa dívida só poderia ser paga por um único homem. Para você entender melhor, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Na época da criação, no livro de Gênesis. Porque Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, Deus criou toda a natureza, Deus criou os animais, né? Deus criou Adão e disse que Adão dominasse sobre todas essas coisas, né? Ele tinha que dominar e cuidar e zelar por todas essas coisas, né? E aí Deus criou Eva, né? E passaram a caminhar juntos. Só que chegou um momento, Deus chegou para Adão e disse que ele poderia usufruir de todas as árvores do jardim, de todos os frutos, exceto de uma única árvore, de um único fruto, de uma árvore que estaria no centro do jardim, que era chamada árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou ali, naquele momento, a obediência. Ele instituiu a obediência e instituiu também o poder do livre-arbítrio que ele estava dando naquele momento para cada um de nós. E ali naquele momento, Deus instituiu a Adão também o poder de escolha. Ele poderia estar escolhendo entre obedecer ou não obedecer. Naquele momento, o homem foi seduzido pela serpente. Naquele exato momento em que eles pecaram, Adão estava passando para a serpente, ou seja, para o diabo, o domínio de toda a terra, de todas aquelas coisas que Deus tinha criado, que antes Deus tinha dado a Adão, que dominasse todas as coisas. Mas a partir daquele momento,
Adão transferiu essa autoridade para a serpente, para o diabo. E a partir daquele momento, obviamente, houve a separação entre Deus e o homem. É como se passasse a existir um abismo entre Deus e o homem. E o Espírito de Deus não estava mais nele. O homem, por sua própria escolha, passou a viver longe de Deus e, consequentemente, com maldições que vinham sobre ele. A mensagem da cruz, ela começa então com a quitação dessa dívida. Essa dívida ela precisava ser quitada. Um dia ela precisava ser quitada e ela já fazia parte do plano de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. E aí vem o 15. De fato, muitos morreram por causa das transgressões, da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E aí a gente continua aqui, ainda em Romanos 5, 17 a 19. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, no caso Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Bíblia nos mostra também que o pecado nos separa de Deus, como eu falei no início para vocês, né? Isaías 59, versículo 2, diz assim: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Só Jesus poderia assumir o nosso lugar e quitar essa dívida por nós, esse pecado. E aí que entra o amor de Deus, um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Sabe, há muitos anos atrás eu acreditava, eu ficava me perguntando, eu via filmes, né, via Jesus na cruz e morria de pena e ficava muito triste mesmo, né? Eu não entendia, eu não compreendia, né? E eu ficava me perguntando, poxa, por que deixaram isso acontecer com Jesus? Por que Deus deixou isso acontecer com Jesus? Todo esse sofrimento, né?
que ele teve que passar por tudo isso? Quer dizer, eu não tinha ainda o conhecimento dessa mensagem revelada por trás da cruz. É por isso que é importante você ficar bem atento e ligado. Se você nunca teve essa revelação ou nunca alguém te contou. Porque essa é a base da nossa fé. Em Romanos 5:8, se você ver lá, diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Somente por meio de Jesus Cristo. A cruz de Jesus, ela não é uma religião. Ela não se trata de uma religião, mas de um amor que inclui a cada um de nós. Deus, ele nos ama incondicionalmente. E ele enviou o seu filho, seu único filho, por amor a nós. Porque havia uma separação. Não teria como a gente passar para o outro lado do abismo. Nós rompemos fizemos aquela separação naquele dia, quando Adão pecou. E isso se estendeu, como foi dito, para toda a humanidade, até que Jesus viesse, cumprir o plano de Deus. E Deus nos ama, não é porque nós somos santos, porque nós somos perfeitos, porque nós fazemos coisas boas. Não. Deus nos ama de forma incondicional. Independente do que você faça ou deixe de fazer, independente de como você esteja hoje. Sabe a história do filho pródigo? É desse jeito. O amor de Deus é desse jeito. Ele está sempre de braços abertos a nos receber, a nos acolher. O problema é que muitas pessoas pegam essa bondade de Deus e colocam e se aproveitam. Então eu posso fazer tudo, eu posso fazer o que eu quiser, né? E quando eu estiver perto de morrer, aí eu resolvo com Deus. Você sabe quando você vai morrer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora. E tem mais. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração. Ele conhece se você tem o real desejo de buscá-lo, de conhecê-lo, de estar intimamente ligado a Ele, de ouvir a sua voz, de saber quando é Ele que está falando, te direcionando. Ter uma intimidade com Ele aqui na Terra. Sabe aquela história? Trazer o céu para a Terra. Como querer morar na eternidade com alguém que a gente nem sabe quem é? Que a gente só ouviu falar. Deus quer uma intimidade conosco, não só de ouvir falar, mas Ele quer se revelar a mim e a você. Todo esse sofrimento que Jesus passou foi somente por mim e por você. E Ele passou de forma tão linda, tão dócil, tão amável. Tudo para nos trazer vida, salvação, libertação de todo pecado, de todo mal. Para que hoje tivéssemos vida nele.